Boa noite, irmãos, graça e paz. Quando vemos o mal prosperar, qual deve ser a atitude do cristão quando ele vê o mal prosperando ao seu redor, próximo de si? Você tem visto o mal prosperar? Como o mal tem prosperado nesses dias? A subversão dos valores se acentua assustadoramente. As pessoas começam a viver completamente distantes de Deus, começam a viver o que é pior, eu acho. Não é só viver distante de Deus, porque se a pessoa vive distante de Deus, ela ainda acredita numa existência de Deus. Mas as pessoas estão vivendo como se não existisse um Deus, como se não existisse uma moral a qual deveríamos seguir. E o que a gente percebe é que o povo de Deus não está sabendo lidar com isso. Nós deveríamos ser água e óleo com o mundo. Água e óleo não se misturam. Mas os crentes estão parecendo mais água com café. E o café se mistura. E a água deixa de ser água. E é isso que nós temos visto nesse dia. Mas isso não é novo sobre a terra. O Salmo 36, vamos ler? Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Pai querido, Pai celeste, reunimos mais uma vez, Senhor, para refletir sobre a Tua palavra e como precisamos, ó Deus, da orientação do Senhor. Como precisamos, Pai celeste, da Tua direção. Como precisamos, ó Deus, de termos a iluminação para compreender a Tua palavra, a Tua vontade, para o nosso viver nesses dias. Ajuda-nos nesta hora a compreender, ó Deus, a Tua vontade. Que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito nos ajude a compreender como devemos viver. Ajuda-nos nesta hora, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, não é novidade, irmãos, o mal. E quem pratica o mal, cada vez ele quer praticar mais o mal.
É impressionante isso. Eu trabalhei em presídios em São Paulo, lá no Cadeão de Pinheiros. Era muito triste aquele local, muito ruim. Lá dentro, se a pessoa se convertia, a pessoa tomava uma decisão verdadeira. Porque se não fosse uma decisão verdadeira, até os próprios malfeitores atacavam ele. E quando a gente chegava para discipular, os próprios malfeitores já denunciavam. E você já via que ele não estava bem. Ele já tinha sofrido algumas consequências. A mesma coisa na penitenciária feminina. Aqui em Goiânia também, eu fiz esse trabalho por 1 ano. E eu me lembro, certa vez, aqui em Goiânia, eu fui convidado a entrar numa cela para orar com um rapaz. E quando eu fui orar com esse rapaz, ele olhou para mim e falou assim: olha, pastor, não tem jeito para mim. Eu sou muito mau. Eu matei mais de 17. Eu matei homem, matei mulher, eu matei criança. Eu assassinei tudo quanto é tipo de pessoas. Elas me atormentam todas as noites. Naquela hora, eu fiquei parado, eu fiquei pensando. Tinha mais um rapaz comigo. E tinha 6 outras pessoas e aquele rapaz falando aquilo tudo. E eu pensei, o que eu vou falar agora, Senhor? O que eu vou dizer agora? Daí eu perguntei para ele, por que você quer falar comigo? Daí ele falou assim, eu quero que isso saia da minha cabeça. Eu falei, só tem uma forma disso sair na sua cabeça. É se você se arrepender a Deus, pedir perdão a Deus. E quando você sair daqui, você vá aos familiares que sobrarem e peça perdão a cada um deles. Então eu não vou fazer isso. Eu virei e falei assim, então você não quer Deus. Você quer apenas um alívio para você. Mas não é só Ele que quer assim. Muitas pessoas só vêm à igreja para ter um certo alívio. Querem uma oração para tirar um alívio. E isso não é a solução para mim e para você. Isso não traz a verdadeira paz que Deus tem para derramar em nossos corações. Isso não traz a verdadeira segurança. Isso não produz a verdadeira fé. E isso, na hora que você estiver enfrentando uma nova circunstância difícil, não te ajudará a vencer essa situação difícil. Porque Deus não é como droga, como muitas pessoas querem. Então, se a pessoa está com algum problema, toma uma cervejinha. Se a pessoa está feliz, toma uma cervejinha. Então, tudo tem que ter a cervejinha. Porque nada preenche ele. Nem a alegria, nem a tristeza, nem a frustração. Ele precisa sempre de uma cervejinha. Ele precisa sempre de uma droga. Alguns ficam na cervejinha, outros vão para uma bebida de dose, outros vão para as drogas mais profundas. Outros se afogam em outras coisas ainda terríveis, mais terríveis do que isso. Ao sexo, à perversão, à degradação. Porque não querem se entregar verdadeiramente a Deus. É justamente isso que o salmista está dizendo para nós. Queridos irmãos, não podemos querer viver uma vida com Deus sendo meros amigos de Deus, sendo meras pessoas que têm um respeito por Deus. Não é isso. Não é isso que eu e você precisamos. O salmista está nos dizendo aqui, queridos irmãos, que nós precisamos ter uma experiência
profunda com Deus. Fala assim comigo. Eu preciso, fala com fé, eu preciso ter uma experiência profunda com Deus. Não pode, irmão. Eu contei essa história que é chocante, e conto a história fazendo esse paralelo com pessoas que vêm na igreja apenas querendo uma oração, porque é justamente isso, é a mesma experiência. Quer ter um alívio, quer ter uma paz, mas não quer ter um relacionamento profundo com Deus. O que o homem precisa é ter um relacionamento profundo com Deus. Pastor, se eu tiver um relacionamento profundo com Deus, eu não vou ter problema nenhum na minha vida? Não, você vai continuar tendo problema. Pensa, Deus fez Adão e Eva. Colocou eles no jardim perfeito. Quantos aqui querem ter uma vida perfeita, chegar num lugar perfeito? Você acha que isso vai preencher a tua vida? O que vai preencher a minha vida e a tua vida é Jesus. Só Jesus. Adão e Eva lá no jardim perfeito. Eles tinham tudo. Pensa comigo. Eles tinham alegria? Sim ou não? Tinham alegria? Tinham paz? Eram satisfeitos? Mas eles não se satisfizeram em Deus. O Catecismo Maior de Westminster, do século XVI, diz assim, no seu primeiro artigo, ele diz assim, que o propósito do homem é conhecer a Deus e se satisfazer em Deus. Você é satisfeito em Deus? Você aprendeu com o apóstolo Paulo em tudo dai graças? Você é satisfeito em Deus nas dificuldades e nos momentos felizes? Olha que interessante o que o salmista está dizendo aqui para nós, queridos irmãos. Quem é Deus que ele adora? Olha o relacionamento que ele tem com Deus. Ele conhece Deus, sabe que ele tem um amor, o caráter de Deus, ele tem amor. Ele tem fidelidade, então ele não muda. A justiça dele também não muda. Ele é proteção para aqueles que confiam nele. Ele está mostrando só para nós o caráter de Deus. Mas aqui ele coloca no verso 7. Os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. O que Adão e Eva fizeram? Desobedeceram. Deixaram, eles se encontravam. Olha que coisa maravilhosa. Eles viram a face de Deus. Ninguém mais viu a face de Deus. Só Adão e Eva e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles não se satisfizeram em Deus. Querido irmão e querida irmã, deixa eu explicar algo para você aqui nesta noite. Eu espero que isso sirva para fortalecer a sua vida, sirva para você compreender do seu relacionamento com Deus, de você compreender que você precisa sair da margem da religião, sair da margem de ser amigo de Deus e mergulhar de fato no Senhor. E mergulhar de fato em Deus. Conhecer profundamente o Senhor. Queridos, quando você deixa de olhar para Deus e olha para as circunstâncias, você está dizendo que as circunstâncias são maiores do que Deus. Olha o salmista, ele está olhando um homem mau, olha como ele é mau, olha quantas coisas más que ele faz. Ele dorme maquinando, fazendo mal, olha que coisa horrível. Você já percebeu isso? Já conversou com gente que só é negativa? Só fala coisa negativa? Já conversou com gente assim? Faz até mal, não faz? Eu não gosto. Gente que reclama demais, eu não gosto.
A gente começa a reclamar perto de mim, eu já blindo minha mente assim, falo assim, Senhor Jesus, repreende esse negócio aí, porque eu não quero ouvir isso não. Porque a nossa mente precisa estar em Deus. Fala comigo, a minha mente precisa estar em Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Então, não é a sua esposa, não é o seu cônjuge que vai te dar o abrigo, a segurança para a tua vida. Quem vai fazer isso é Deus. Não é a sua segurança financeira que vai garantir o teu amanhã. Quem vai garantir o teu amanhã é Deus. Não é você olhar para o mundo, o mundo acabou, não, as coisas, não. Quem garante o teu amanhã é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem é a tua força é Deus. Então, como você vai viver? Como que você vai viver, então, com esse Deus? Olha que coisa interessante. Aqui ele fala como que eu e você deveríamos viver. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Você experimenta isso na sua vida, querido irmão? Às vezes nós não experimentamos isso porque nós não estamos olhando em Deus. Às vezes a nossa casa não é lugar de bênção, porque a gente não está colocando a nossa casa no altar de Deus. A gente vai dando brecha para Satanás, vai dando brecha. E quando você dá brecha para Satanás, o que vai acontecer? Olha o que ele diz no verso 3. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Na tua casa você canta louvores a Deus? Eu tentei falar uma palavra aqui, mas acho que ela não... Salmodia Deus? Está certo? Salmodia? Você engrandece o nome de Deus na sua casa? Ou você reclama mais das situações da vida? Você sabe que quando você começa a reclamar, você está aqui, nesse verso 3. Sai do verso 3. Fala assim comigo, eu vou sair do verso 3. Não vou viver mais no verso 3. Eu vou viver no verso 8. Amém, irmãos? Eu vou viver no verso 8. Quem aqui quer viver no verso 8? Eu quero viver no verso 8. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, e tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Marca o verso 9. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos o que, irmãos? A luz. Se você olha para Deus, você vê a luz. Se você tira os olhos de Deus, você esquece de Deus, você só vai ver problemas, você só vai ver dificuldades. Não adianta querer ser amigo de Deus, você tem que ter um relacionamento profundo com Deus. Você tem que aprofundar o seu relacionamento com Deus. Você tem que conhecer esse Deus, olhar para Ele e falar, nossa Deus, Tu és o amor da minha vida. Você olhar para Deus e falar, Senhor, eu sei que o Senhor não abandona o justo. Senhor, eu sei que os rios de água viva estão fluindo do Teu trono para a minha vida. Amém, irmãos? Quantos aqui creem nessa palavra? Então, fique em pé comigo aqui agora, em nome de Jesus. Vamos fazer um exercício. Sai do seu comodismo aí agora. Fique em pé, coloca a mão no teu peito, assim, no teu coração. Fala com Deus assim agora. Senhor meu Deus, que o Teu rio de água viva, que a Tua paz, que a Tua luz venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, venha sobre o meu trabalho, venha sobre a minha igreja. Me ajuda, ó Deus, a confiar plenamente no Senhor, a mergulhar neste Teu rio. Amém. Amém. Você pode sentar. Olha que coisa, gente.
Quantos aqui sente algo novo aqui hoje? Você sente algo novo? Você sente? Você sente um toque de Deus? Sente, irmão Abreu? Sente, Guilherme, algo novo? Sim ou não? Alguns vão poder falar, não, isso é catarse. Não, querido. Isso é a doce presença de Deus em nossas vidas aqui nessa hora. A presença do Espírito Santo de Deus. Aonde há paz, há a presença de Deus. Amém, irmãos? Leva isso para a tua casa. Leva isso amanhã para o teu trabalho. Leva isso lá. É a fonte da vida. Verso 10. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Então, aqui agora ele fala da nossa conduta. Ele começa falando da conduta do ímpio. Ele começa falando das atitudes do ímpio, que só geram coisas ruins. Ele nos leva a olhar para Deus, reconhecer quem é Deus, reconhecer o que Deus é capaz de fazer em nossas vidas e produzir em nossas vidas. E agora ele diz o que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente tem que ser reto de coração. Isso implica na nossa atitude agora, no nosso andar, no nosso viver. Ser reto de coração. O que isso significa, queridos irmãos? Ser reto de coração quer dizer que nós estamos andando numa trilha certa. Qual é a nossa trilha? A nossa trilha é o Senhor Jesus Cristo. Como conhecemos o Senhor Jesus Cristo? Através da tua santa palavra. Retos de coração. Então, tudo aquilo que Cristo falou para nós fazermos, nós devemos fazer. Essa deve ser a nossa atitude. Então, querido, tira os teus olhos das coisas ruins deste mundo. Olhe mais para Deus. Confie mais no Senhor. Confia plenamente no Deus da tua salvação. Abrigue-se debaixo das poderosas asas de Deus. Leva este toque de Deus, do Espírito de Deus sobre nossas vidas. Leva isso hoje na tua casa. Coloca isso lá. Eu não sei como que está lá na tua casa, se está tendo discussão, se está tendo problemas, se está tendo dificuldade, mas leva isso lá. Você está em um ambiente de tristeza, leva a paz, leva a alegria. Olha, leva essa felicidade que Deus quer dar, Deus quer derramar sobre você. Mas quando a gente for levar isso, a gente precisa lembrar disso. Vamos viver retos de coração. Vamos viver na presença de Deus. O que vai acontecer com o ímpio? A justiça de Deus um dia será feita. Eu não oro desejando que essa justiça de Deus chegue logo. Hoje à tarde eu estava em atendimento e eu estava falando que eu já trabalhei em tantos lugares, com tantas pessoas, com tantas realidades de vida. Trabalhei em penitenciária, eu trabalhei lá no Emílio Ribas, visitando aqueles pacientes de HIV, pacientes terminais. Trabalhei lá na Rua Augusta de São Paulo, nas madrugadas, tirando pessoas daquela vida terrível. E eu quero dizer para os irmãos que Jesus Cristo é de fato a alegria, a paz, a felicidade para aqueles que confiam nele e entregam suas vidas a ele e resolvem viver por ele, para ele. É esse o evangelho que eu conheço, é esse o evangelho que eu acredito.
A igreja precisa estar atenta e não dar brechas dentro de casa. Oh, queridos irmãos, meu coração como pastor chora demais. Essa semana eu acordei 2 vezes, 3 horas da manhã, porque tanta gente, tanta família com problemas os mais difíceis, porque estão dando brecha, porque estão deixando o caminho do Senhor, deixando de praticar a fé simples em Cristo Jesus. Vamos voltar a esse primeiro amor, queridos irmãos. Vamos voltar a esse primeiro amor que olha para Deus e se encanta com Deus e se alegra da presença do Senhor. Vamos voltar, igreja. Vamos despertar, vamos avivar o nosso coração no Senhor. Ele que vai nos fortalecer, Ele que vai nos guardar, Ele que vai nos ajudar a atravessar o vale da sombra da morte. Nós vamos atravessar com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, o nosso tempo agora é olhar para Ele e se encher dEle, se encher mais do Senhor. Vamos ficar atento com as palavras dos nossos lábios. Vamos fazer igual o sábio recomendou, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Deus meu, Rei meu. Que esse seja o nosso propósito. Que as nossas palavras, que o nosso pensar, que o nosso coração. Irmão, se o teu coração está atribulado com alguma coisa, faz igual eu fiz essa semana, acorda 3 horas da manhã, vai lá, fica de joelhinho lá, só levanta na hora que Deus tirar o fardo do teu coração, porque a promessa dele é verdadeira. Eu acredito, eu vivo essa promessa. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, fatigados, angustiados, porque eu vos aliviarei. Eu experimento isso na minha vida, então experimenta isso na sua. Não é só vir na frente da igreja, não, é lá na sua casa também. Vai lá, fica de joelhinho, tira a sua angústia, tira a sua ansiedade, coloca aí nas mãos de Deus, porque Deus vai nos fortalecer. Oh, queridos, a minha oração é que Deus hoje possa acender essa chama dEle, dessa graça dEle, dessa verdade dEle em nossos corações, e que nós possamos manter nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé então de novo, vamos orar e pedir isso a Deus. Que Deus nos conceda a graça de andarmos firmes e constantes no caminho do Senhor. Ó Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra que é tão poderosa, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que é eficiente, a Tua palavra que tem as respostas que precisamos. Ó Pai Celeste, que a Tua palavra fique em nossos corações, em nossas mentes, ó Deus, no decorrer dessa semana, que os nossos corações, ó Deus, estejam completamente rendidos e voltados ao Senhor, desejosos de Te conhecer mais e mais, desejosos de se satisfazer contigo, no Senhor. Eu quero nesta hora, Deus, pedir sobre cada família, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, a luta, a dificuldade que cada um está atravessando. Eu oro nesta hora, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada família, cada lar, Senhor, que venha reinar da Tua paz, da Tua graça, que caia por terra toda seta maligna, ó Pai querido, que caia por terra, ó Deus, todo espírito de confusão, que tudo isso caia por terra, ó Pai querido, e que o Senhor derrame, ó Deus, dessa Tua paz, que cura, que salva, que liberta, ó Deus, que haja perdão nos corações, ó Pai querido, que haja mais amor, ó Deus, que o Senhor esteja em cada lar, em cada família, guardando os nossos filhos, guardando cada criança da Tua igreja, guardando, ó Deus, livrando de todo o mal, ó Santo Deus. Oro e clamo mais uma vez, Senhor, agradecendo ao Senhor, ó Deus, pela bênção que o Senhor fez, ó Deus, na vida da Clarinha, que hoje foi para casa. Nós Te louvamos, porque sabemos que foi a Tua bondosa mão, a Tua
poderosa mão, ó Deus, que restaurou a saúde daquela criança. E rogamos, ó Deus, pelo pequeno Pedro, ó Deus, que ele também, ó Deus, possa ter plena recuperação, que o pulmãozinho dele, ó Deus, possa ser completamente limpo, e que logo, ó Deus, ele possa estar na casa dele, com os pais dele, ó Deus. Visita o coração daquela mãe nesta hora e fortalece o coração dela, ó Pai. Pai, eu oro, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão enfrentando lutas e dificuldades em seus lares. Eu oro, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão ali, ó Deus, desabrigados, ó Deus, que perderam os seus entes queridos naqueles terremotos ali, ó Pai, naquela inundação, ó Pai querido, que tua mão esteja sobre a vida deles, ó Pai, suprindo, abençoando, guardando cada coração. Ó Deus, eu oro hoje, ó Deus, para as pessoas que estão ali, ó Deus, internadas no Araújo Jorge, ó Pai queridas, internadas nas UTIs dessa cidade, ó Pai, tem misericórdia destas vidas, ó Pai, que hoje, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha afofar as camas, ó Deus, e que cada um possa receber uma visitação do Senhor, ó Pai. Eu oro, ó Deus, por cada equipe médica, ó Pai querido, que eles possam ter atenção, carinho, renovando os corações deles, ó Pai. Eu oro pelos irmãos aqui da igreja que estarão hoje trabalhando nesses locais, ó Deus, fortalece cada um deles também, Senhor. Pai, eu oro, ó Deus, para que possamos andar sempre nos Teus caminhos e nunca nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda, e que a nossa alegria, a razão do nosso viver, seja sempre, ó Deus, dar honras e glórias e louvores ao Senhor. Toma as nossas vidas e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém e amém.